Opa, passando aqui no começo do vídeo para pedir, por favor, deixe um gostei, comente alguma coisa se você quiser e também se inscreva no canal, pelo amor de Deus. É isso, fiquem com o vídeo. Há umas semanas atrás eu estava andando pela internet afora quando de repente eu vejo algumas mídias por aí que dão referência a um processo na natureza chamado de carcinização, que é basicamente tudo vira um caranguejo. Só que assim, não foi apenas um, mas eu vi muita gente publicando conteúdo sobre, e não apenas isso, também vi uma galera comentando aqui no canal para eu produzir um vídeo envolvendo o assunto. E bem, eu gostei do tema, já que esse é um processo perfeito para se explicar outro processo interessante que ocorre na natureza, que até agora eu não tive a oportunidade de falar muito sobre, que é a convergência evolutiva. Portanto, esse vídeo terá dois focos diferentes. Começarei falando sobre o processo de convergência evolutiva, e após isso irei falar sobre o processo de carcinização em si. Vou deixar marcado aí o tempo dos dois momentos diferentes. Fica à vontade para pular o vídeo se você quiser, mas peço que assista ele inteiro para me ajudar, já que o tempo assistido de vídeo ajuda muito no desempenho dele, de acordo com o YouTube. Também não se esqueçam de dar um gostei, comentar alguma coisa relacionada sobre o vídeo, e é isso, fiquem com o vídeo. Começando bem o vídeo, para quem não sabe, o processo de convergência evolutiva é um fenômeno biológico fascinante que demonstra como diferentes linhagens evolutivas podem desenvolver características similares de forma independente, frequentemente como resposta a desafios ambientais semelhantes. Esse processo ilustra a incrível adaptabilidade dos organismos e revela como restrições funcionais e ecológicas podem moldar a evolução em direções semelhantes, mesmo em grupos taxonômicos distintos. Já que, como observado pela seleção natural, uma das seleções feitas sobre os organismos é pelo ambiente. Então, essa seleção acaba por muitas vezes exigir adaptações semelhantes de organismos diferentes. Na essência da convergência evolutiva está a ideia de que organismos não relacionados podem desenvolver estruturas, formas corporais ou comportamentos semelhantes devido a pressões ambientais seletivas convergentes. Um exemplo clássico, fora do contexto da carcinização, envolve a semelhança entre golfinhos, tubarões e ictiossauros. Apesar de pertencerem a linhagens completamente distintas, mamíferos, peixes cartilaginosos e répteis extintos, respectivamente, esses animais exibem corpos hidrodinâmicos adaptados para natação eficiente em ambientes aquáticos. Essa semelhança não reflete uma ancestralidade comum recente, mas uma adaptação à vida em ambientes marinhos, onde formas corporais hidrodinâmicas minimizam a resistência da água e maximizam a eficiência do movimento. Outro exemplo marcante de convergência evolutiva é encontrado nos morcegos e nas aves. Apesar de terem estruturas anatomicamente subjacentes distintas, ambos desenvolveram a habilidade de voar. Nos morcegos, as asas são constituídas por membranas esticadas entre os dedos alongados, enquanto nas aves as asas são compostas por penas e ossos fusionados. Essa convergência reflete a pressão seletiva para explorar o ambiente aéreo, o que resultou em soluções anatômicas diferentes para a mesma função, não apenas nesse aspecto de voar, mas existem morcegos como os nectarívoros que exibem um comportamento, característica de voo e alimentação semelhante à de beija-flores, por exemplo. Continuando nessa relação, as aves e mamíferos. Outra convergência é na endotermia, como visto no vídeo anterior ou no vídeo seguinte, ainda não sei qual a ordem esses vídeos vão sair. Mas se esse sair depois do de endotermia, vou deixar no cartão. Enfim, a capacidade de regular a temperatura interna do corpo, independentemente do ambiente, é uma convergência entre aves e mamíferos. A convergência evolutiva também é observada em organismos microscópicos. Certos parasitas, como os fungos microsporídeos e os parasitas intracelulares, como os Amphicomplexa, desenvolveram estratégias semelhantes para invadir e explorar células hospedeiras, apesar de suas origens evolutivas distintas. Esses parasitas compartilham características como redução genômica e sistemas especializados para invadir células, ilustrando como pressões seletivas semelhantes podem levar a soluções convergentes em nível molecular e celular. Esse fenômeno não está restrito a características físicas, comportamentos também podem evoluir convergentemente. Por exemplo, estratégias de caça cooperativa observadas em espécies de mamíferos, como lobos e aves, como os falcões, refletem soluções semelhantes para maximizar o sucesso na captura de presas em grupo. Esses comportamentos, embora independentes em sua origem, emergem como respostas eficientes às necessidades ecológicas semelhantes. A convergência evolutiva destaca a flexibilidade dos processos evolutivos e a recorrência de certos padrões em resposta a desafios semelhantes, embora soluções desenvolvidas sejam influenciadas
influenciadas por contextos históricos, genéticos e ambientes únicos. Elas ilustram os limites e as possibilidades da evolução. Ao investigar exemplos de convergência, os cientistas podem desvendar as forças seletivas comuns e os mecanismos subjacentes que moldam a biodiversidade, fornecendo uma compreensão mais profunda das interações entre genética, ambiente e função biológica. Mas, um exemplo muito fascinante de convergência evolutiva existente no nosso planeta é o chamado de carcinização. A carcinização é um processo evolutivo fascinante que se caracteriza pela convergência de formas corporais semelhante à dos caranguejos em diferentes linhagens de crustáceos decápodes, como os anomuros e os braquiuros. Esse fenômeno implica mudanças morfológicas significativas, tanto externas quanto internas, que resultam em uma organização corporal compacta. Esses organismos apresentam características como uma carapaça curta e afundada, um pléon dobrado ventralmente e, frequentemente, a perda da capacidade da fuga caredioide, como observado em caranguejos porcelana e outras linguagens de crustáceos. A evolução da forma de caranguejo, frequentemente descrita como transformação de crustáceos com formas alongadas, como lagostas, para um formato mais compacto, não se limita a uma única ocorrência. De fato, ela acontece de forma independentemente em diversas linhagens dentro dos decápodes. Estudos recentes destacam que a carcinização não está restrita aos braquiuros, frequentemente chamados de caranguejos verdadeiros, mas também ocorre em anomuros, como os caranguejos porcelana e os litodide. Os litodide, por exemplo, evoluíram de ancestrais semelhantes a lagostins ermitões, passando por uma série de modificações estruturais que culminaram em uma morfologia muito semelhante à dos caranguejos. No âmbito interno, mudanças importantes acompanham a carcinização. O sistema vascular dos caranguejos porcelana, embora semelhante aos lagostins ermitões, mostra diferenças coerentes com o encurtamento do plastrão external, característica resultante desse processo evolutivo. Além disso, o pléon dobrado ventralmente implica em uma reorganização dos gânglios pleonais, que migram para posições mais anteriores. Essas alterações são coerentes com a compactação geral do corpo e as adaptações a novos ambientes e modos de vida. Os mecanismos que levam à carcinização são complexos e envolvem uma combinação de fatores internos e externos. Internamente, tendências estruturais nos decápodes, como a integração e fusão de segmentos corporais, são frequentemente citadas como predisposições para a evolução dessa forma corporal. Estudos genômicos, como os que analisam rearranjos genéticos mitocondriais, corroboram essa visão, mostrando padrões recorrentes que sugerem uma base genética compartilhada para a carcinização em diferentes linhagens. Por outro lado, fatores externos como pressões seletivas relacionadas à proteção do pléon e adaptações a ambientes bentônicos também desempenham papéis muito cruciais. Por exemplo, a falta de conchas disponíveis em alguns habitats podem ter levado à evolução de formas mais compactas, como é o caso litodide. Acrescentando, a carcinização é vista como um exemplo notável de evolução convergente, onde diferentes linhagens atingem soluções morfológicas semelhantes em resposta a desafios ambientais semelhantes. Esse processo não segue uma sequência fixa de eventos, mas ocorre de maneira diversa, dependendo das pressões seletivas e das predisposições evolutivas de cada grupo. A definição que constitui um caranguejo também é debatida, com critérios que incluem características morfológicas visíveis, como a largura e a depressão da carapaça, a flexão do pléon e o alargamento do externo. Essas convergências destacam como pressões evolutivas similares podem levar a soluções morfológicas análogas em grupos taxonomicamente amplamente distintos. Bom, tendo isso como base, podemos nos perguntar algo: quão provável é para um animal se tornar um caranguejo? A resposta é: aparentemente é bem provável, e quanto menos mudanças forem necessárias, mais provável isso se torna. Alterações morfológicas transmitidas evolutivamente no passado são o ponto de partida para alterações evolutivas seguintes. No entanto, é importante enfatizar que essas alterações morfológicas adicionais não precisam ocorrer com base em mecanismos internos específicos. Elas simplesmente ocorrem sob determinadas circunstâncias históricas. Não existem decápodes parcialmente carcinizados. Existem apenas decápodes com um certo conjunto de características, que também são encontradas em caranguejos. Os caracteres da definição de um caranguejo aparecem em várias combinações e lugares entre os crustáceos decápodes e em animais em geral. Muitas vezes é necessário apenas uma ou duas alterações evolutivas que atingem um determinado limite e resultam no que chamamos de um caranguejo. E se refuta a necessidade de quaisquer mecanismos específicos que causem a aparência semelhante a um caranguejo, como tendências e inclinações, restrições internas ou uma forma específica de paralelismo.
Assim, a carcinização representa não apenas um exemplo marcante de evolução convergente, mas também um campo de estudo que desafia as noções tradicionais de macroevolução e convergência. Ela ilustra como mudanças morfológicas significativas podem ocorrer repetidamente em diferentes linhagens, moldando a biodiversidade dos crustáceos e proporcionando informações valiosas sobre os mecanismos evolutivos subjacentes. Em resumo, caranguejo pode não ser um animal específico, mas sim uma forma de animais nos quais é muito comum outros animais se tornarem. Enfim, rapaziada, é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. O Seja Membro está aí disponível caso você queira se tornar. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou pra vocês.